Como que é seu nome? Com Victor Pires Souto, Você é brasileiro, brasileiro, casado, solteiro? solteiro. Qual que é a sua profissão? Era autônomo, mexeu com compra e venda. Tem quantos anos? 22. Já conversou com seu advogado? Sim, Está inteiramente cientificado do teor da acusação que foi feita, sabe o motivo pelo qual foi denunciado? sim. Vou adverti-lo que não está obrigado a responder nenhuma das perguntas que lhe forem feitas sem que se implique em prejuízo para sua defesa. Só esclarecendo que eu estou refazendo o início do interrogatório, tendo em vista que o microfone estava desligado. Você mora com quem? Morava com a minha esposa e o meu filho. Casa própria, alugada? Claro. Quanto que pagava de aluguel? Média de uns R$ 700. Quanto você ganha por mês? Uns R$ 4.000. Tem vícios? Não. Estudou até que série? Ensino médio completo. Já foi preso, processado alguma vez? Nunca. É verdadeira a acusação que lhe é feita? Verdadeiro. Você estava no local dos fatos. Sim. Conhece as provas já apuradas? Algumas. Conhecer a vítima? Tem alguma coisa contra ela? Jamais. Conhece as testemunhas? Conheço. Tem alguma coisa contra as testemunhas? Negativo. Qual que foi o instrumento que foi praticado a infração? Um revólver. Calibre? 38. Seu. Meu. Ok. Agora pode contar tudo o que aconteceu desde o começo com detalhes. Desde o início a gente era um casal normal, a gente tivemos nosso filho e a gente morava numa casa em Goianira. De um tempo mais próximo do que aconteceu, eu trabalhava viajando, com compra e venda, resolvendo. Sempre tinha algumas coisas no interior que eu tinha que resolver. E por aí eu acho que deu uma brecha onde aconteceu o que estava acontecendo. E um certo dia que eu viajei numa quinta, desde o início, sobre a arma. A gente, desde a da casa de Goianira, por ser um lugar mais afastado, um setor novo, eu decidi comprar para fazer a minha segurança e a segurança da minha família. E eu consegui comprar em Brasília, numa feira que vendia de tudo. E daí, um certo tempo pra cá, começou as indiferenças, um tratamento mais diferente. E um certo dia eu viajei numa quinta-feira e era para mim voltar numa terça, só que eu resolvi tudo antes e voltei no sábado. E cheguei, como de costume, fui buscar minha esposa no serviço e fui surpreendido com ela, com outro rapaz, com intimidade a mais. E naquele momento ali, para mim, eu perdi o chão, me desmoronei e acabei deixando me levar pela emoção, fiquei nervoso e acabei seguindo eles e fiz a merda que eu fiz, né? E desde já quero dizer que eu tô muito arrependido com isso. Você falou que chegou mais cedo e, teoricamente, teria presenciado essa situação. Você não estava separado dela, não? Não. Até porque a casa que a gente morava, minhas coisas estavam tudo lá, as coisas dela. Em algum período anterior, você chegou a ficar separado dela? Então, a gente tinha assim, creio eu que como todo relacionamento tem, algumas discussões, alguns fases ruins ali, né? Mas no momento a gente não estava separado. Porque até então sempre eu estava ali. A mãe dela mesmo, uma vez, a gente estava lá na casa que a gente morava, a mãe dela chegou, perguntou por mim, eu estava lá. Então não tem porquê de falar que a gente estava largado. Tem mais alguma coisa legal em sua defesa? Em minha defesa, que eu queria dizer é que cada um é dono dos seus atos, eu sou um réu confesso. Eu estou aqui para confessar o meu crime. Esqueci de falar que na hora lá do acontecido eu me evacuei do local, entrei em contato com o genro do meu advogado, ele me indicou ele, e o meu advogado me indicou pelo erro que eu fiz, eu concordar em querer justiça, certo? E eu decidi até me entregar. Não me entreguei primeiro porque antes disso os policiais conseguiram me achar, mas eu já ia me entregar no outro dia. Então, assim, eu queria pedir, principalmente para a família dela, que eu estou muito arrependido. Peço desculpa, peço perdão principalmente para a mãe dela e para o meu filho. E eu não acabei só com a vida dela, mas com a minha também, com a vida do meu filho. E que eu só fui ver o tamanho do problema que eu fiz ali depois que eu fiz realmente. Eu fui cair a ficha do tamanho do problema que eu entrei. Mais alguma coisa? Isso mesmo. Sua promotora, só tem perguntas?
Que horas? Média, acho que de umas 1 às 2 da manhã. Cheguei de viagem, de Itapaci, isso. Aí, em média de umas 9 da noite, de moto. Mandou uma Não antes, mas sim a hora que eu cheguei, assim que eu estava chegando no serviço, eu mandei mensagem para ela, mas ela não respondeu. Creio eu que justamente pelo motivo que ela acho que estava no adultério com o rapaz, né? E aí decidiu não me responder. do princípio que ela não estava no. Tem informação do ponto de vista físico. Uhum. Cara, eu vou te dizer que isso não aconteceu, porque infelizmente creio eu que quando a pessoa realmente é agredida, ela quer, não tem porquê dela estar ali comigo, ou porque ela tá fazendo isso, ou então ela ia querer me dar parte da minha pessoa, ia querer alguma coisa a mais. Então, se ela não fez isso, Não, é isso? não é que ela, não é que ela estava gostando, mas sim, eu acho que ela iria atrás, ela iria registrar um boletim de ocorrência, Era Goianira, onde tá? ela estava morando aonde? A gente saiu de Goianira justamente por estar muito afastada dela ficar lá sozinha, e ela conversou comigo que arrumou um serviço novamente. Ela já tinha saído do serviço que ela trabalhava e voltou a trabalhar de novo. E ela falou: vamos alugar uma casa lá perto da minha mãe, que lá fica mais fácil para eu ir pro serviço, que eu deixo o neném com a minha mãe e de lá eu vou trabalhar. Morando aonde? Próximo à casa da mãe dela. A gente Então, estava morando próximo à casa da mãe dela. o senhor também estava morando em casa próxima à mãe dela. Exato. O senhor disse que estava onde? De Goiânia. Na outra casa. Que a gente morava. E essa casa? Porque toda hora que perguntam, fala que você estava morando em Goiânia. Não, isso, igual eu tô explicando, a gente morava em Goianira. A partir do momento que eu comecei a viajar muito, ela começou a ficar sozinha muito em casa, ela falou: cara, não dá para mim ficar aqui muito sozinha e tal. Eu arrumei um serviço, fica longe para eu ir trabalhar, fica longe para eu voltar. Então vamos arrumar uma casa mais perto da minha mãe, que ela vai me ajudar, vai olhar o neném para mim, eu vou trabalhar. E foi aí que a gente foi para lá. Na, perto da mãe dela? Cerca de uns 30 dias, um mês. Uns R$ 700. Não, era outra. Com a mãe dela. Justamente porque ela tinha que trabalhar. E eu estava viajando, e quando eu estava ali também com ela ali, eu levava ela no serviço, das 5 da tarde às 1 da manhã. Às 1 da manhã. Isa tem perguntas? Show. Muito arrependido, acabei com, foi só com a vida dela, com a minha vida, mais ainda pelo meu filho, que creio eu que, da mesma forma que a família dela perdeu um ente querido, tô sentindo também que, né, nessa fase aí eu vou passar uma fase muito ruim pelo motivo do que eu fiz. Vão querer falar sobre isso pro meu filho, creio eu que talvez pode ser que eu nem veja meu filho mais. Coisa que eu sempre, meu advogado vai lá me trazer notícias, eu sempre conversei com ele e falei que se eu tivesse realmente um dia uma oportunidade de estar pelo menos
assim, igual eu tô aqui agora, próximo da mãe da vítima e do meu filho, para pelo menos eu fazer o mínimo, que é reconhecer o meu erro e pedir um perdão. Eu sei que isso não vai mudar muita coisa, não vai trazer ela de volta. Tudo que eu falar aqui, eu sei que não vai mudar em nada e não vai justificar de eu ter feito uma merda que eu fiz e ter tirado a vida de uma pessoa. Mas, e se isso adiantar de alguma coisa, eu tô aqui para pedir perdão perante toda a família dela. Sei que isso não vai confortar muito eles, mas eu também estou muito arrependido com o que eu fiz. Não estou passando uma fase fácil também. Eu sei que para eles está mais difícil ainda, mas eu estou aí para reconhecer o meu erro. Sou um réu, confesso. Estou aqui para pagar pelo que eu fiz, justamente. E é isso. Sei que não vai mudar muita coisa. Eu sei que todos ali estão com um peso muito forte no coração contra mim, mas infelizmente eu agi no impulso por momento. Estava com muita raiva na hora, muito ódio ali no momento. Identifiquei e registrei uma coisa que eu nunca imaginaria passar por aquilo. Nunca, não tive a experiência e sabedoria de sobressair daquilo ali. Infelizmente, como eu expliquei, é isso. Senhor jurado, senhor jurado. Quem tem pergunta? Pergunta para mim, por favor. Tem um depoimento que fala, o policial, que você teria dito para ele que você estava 3 dias atrás da vítima. Como é que é essa história? No momento, eu comentei isso com ele. Mais alguém? Na verdade, Momento da prisão. O policial disse que você teria afirmado para ele que você arrependeu de não ter matado a outra vítima. Você disse isso? negativo, em momento algum, eu nem, para falar a verdade, no momento que eles me pegaram no hotel, me prenderam, eu fiquei dentro da viatura, em momento algum eu tive acesso com eles nem para conversar. Então não tem porquê de eu ter falado alguma coisa desse nível. Pode falar. Por que que você fez isso? E toda a minha história que eu disse aí, né, infelizmente, para muitos aí que estão vendo dessa forma, tá falando que isso é tudo coisa da minha cabeça. E creio eu que realmente era coisa da minha cabeça, né? E muitos aí estão para entender, mas tudo que eu registrei, para mim, foi o motivo de uma traição. E eu errei em cima do erro deles, porque cada um aqui tem a consciência, e eu creio que o rapazinho também tem a consciência dele, do que ele estava fazendo, ninguém é bobo. Então, da mesma forma que eu tô aqui, colocando a minha cara aqui para assumir o que eu fiz, o mínimo que ele poderia fazer era o mesmo, porque eu não tô aqui para negar nada, eu tô aqui para agir da transparência, certo? Então, não tô aqui para esconder atrás de mídia nenhuma, e e o mínimo que o rapaz tinha que fazer era reconhecer o erro dele também, porque infelizmente eu errei em cima do erro dos dois. Não tive experiência para sobressair daquilo ali. Estou aqui, me desculpa as palavras, o jeito de eu me expressar, mas infelizmente foi a realidade. Peço desculpa e naquele momento ali foi onde eu registrei tudo e saí de si mesmo e não sou muito novo, pouca experiência, deixei o ódio tomar de conta e infelizmente efetuei alguns disparos. Não era para intenção de tirar a vida de ninguém, mas infelizmente custou a vida de alguém. Uma? Já tinha visto alguma coisa dela com outra pessoa? Não, até que assim, às vezes só um tratamento diferente, às vezes manda uma mensagem, demora para responder. Assim, querendo ou não, a gente que convive junto, a gente vê, a gente sente algumas coisas diferentes, a gente repara muitas coisas. É, a jurada pede que você narre com detalhes, desde o momento que você saiu lá de. Você fala que você saiu de Itapaci, né? E você saiu. E Eu aí? saí de Em detalhes. E a, Itapaci, hora, a pergunta da jurada, se eu estiver correto, é no sentido de. Ela quer saber detalhes. Principalmente a hora que você chegou, que hora que você saiu, como é que é? Você parou na estrada, não parou? eu saí Aí de a hora que lá, você chegou, o que que você viu, onde é que ela estava? Detalhes desse momento. eu saí de Itapaci em média de umas
8 horas da noite, normalmente. Sempre meu trajeto era ali por Uruana, parei em Itaúsu, sempre paro lá para lanchar. Cheguei em Goiânia em média de umas 11h30 da noite, mais ou menos. E como de costume, esperei dar um horário ali. Sempre tinha outra sanduicheria onde eu trabalhava lá próximo. Passei lá, onde eu tenho umas certas amizades de trabalho. E lá eu parei, esperei dar o horário. E como de costume, antes de eu sair, eu mandei uma mensagem para ela, dizendo que eu ia buscar ela no serviço. E só que até então ela não tinha me respondido. Chegando lá, é onde a jurada perguntou e o porquê do motivo e como no momento que eu vi. Eu deparei com ela saindo do serviço dela para fora, onde estava um rapaz na calçada, onde eles veio de encontro um ao outro, se abraçaram, beijaram e estavam com uma certa intimidade ali, entendeu? Só que nesse momento eu já estava ali na porta e registrei tudo com meus próprios olhos. Foi aonde eles saíram e ali eu pensando o que poderia estar acontecendo. E daí começou a vir na minha cabeça, realmente, porque eu estava viajando muito, estava dando muita brecha, o que real estava acontecendo ali naquele momento. E veio várias setas na minha cabeça, várias coisas ruins. Deixei, infelizmente, a emoção ali tomar de conta. E, infelizmente, por eu viajar muito sozinho, principalmente à noite, mexer com compra e venda, por um certo tempo, igual eu falei, eu já tinha comprado uma arma, eu sempre andava armado. E naquele momento ali eu perdi a cabeça, acabei efetuando algum disparo. Que momento você pegou a arma? Sempre andava armado, não peguei arma. Você tinha um Até porte de porque, arma ou não? não tem porte. Igual sempre eu falei, como eu já viajava muito, com muita mercadoria de celular, e sozinho, até porque à noite, eu sempre tive para minha segurança. Então não tem porquê de eu estar pegando em algum lugar. Tem carro? Não, tinha, A vítima tinha conhecimento dessa arma? tinha. Na hora que você viu a cena de intimidade, você se segurou e seguiu a moto? Sim, porque foi muito rápido também. Assim que eu vi, eles já montaram na moto ali e saíram. E eu ali no momento, sem entender nada, sem saber o que estava acontecendo, eu decidi seguir. Mais alguém? Mais alguma? Pela, pela outra vítima, pelo Peter. Você não sabia que ele levava sua esposa, que a outra vítima levava sua esposa? Negativo, até porque ela não comentou nada disso comigo. É, Assim, você chegou a perguntar para ela como é que ela. Você falou que ela saía 1 hora da manhã, não é isso? 1 hora da manhã. Você nunca perguntou para ela como é que ela fazia para ir embora para Não, casa? sempre eu mandava o dinheiro para ela no Pix e ela falava que pegava um Uber Moto e ia embora para casa. Só que até então ela não me falava que tinha contratado alguém. Aí é onde eu pergunto, como que ela contratou alguém, uma pessoa que ganha um salário mínimo, vai pagar R$ 250, em quinzena, um mês dá R$ 500, ela vai viver de quê? E esse cara era contratado também para chegar lá na porta do serviço, dar abraço e beijo nela, alguma coisa assim, porque isso eu não estava ciente. E foi o que eu registrei e vi com meus próprios olhos. Mais alguém? Mais alguma? Não? Pode ser. Pode sentar lá. Quem quer? Bom dia para o senhor. Bom dia. Como que é o nome do senhor? Ike Alves Gonzaga. É brasileiro? Sim, Estado solteiro? solteiro. Qual que é a sua profissão? Supervisor administrativo. Você é parente do Não. Médici? Sim. Pois não. Você é irmão da vítima? Quem comprou? Bom dia.
Sim. Não. 20. Sim. Ana Clara sempre foi uma pessoa muito boa, com erros e defeitos como qualquer um, mas jamais uma pessoa ruim. Atenciosa, cuidadosa, carinhosa, muito. Filho. Ele estava com 1 ano e 3 meses. 1 ano e 2 ou 3 meses. Ela está com a minha mãe e meu pai. A minha mãe é Érica dos Santos Alves. Ah, Nihander Victor Pires Alves. Alves Pires. Ana Clara tinha um relacionamento com o Thales. Sim. Tempo, Desde a metade de 2022, se eu não me engano, junho a julho. junho a julho, Isso. até um relacionamento. Eu tive conhecimento de que quando os vi juntos pela primeira vez, foi em julho, mas que ela já havia conversado e se encontrado com eles e ele em algumas festas. Ele é o pai Sim, do filho. filho. Quando De começo não existia problemas ou dificuldades. Ele aparentemente era uma pessoa presente, que sempre estava próximo. Porém, com o passar do relacionamento, foram aparecendo dificuldades e foram aparecendo controvérsias, né? Às vezes, em algumas coisas que ele dizia, coisas que ela reclamava do modo de agir dele, às vezes um pouco egoísta, e isso foi se intensificando ainda mais após o nascimento do meu sobrinho. Ah, sim, diretamente, eu não sei explicar o motivo real do porquê, mas ele passou a ser uma pessoa mais agressiva, uma pessoa um pouco mais rude, mais dura em discussões, ele era um pouco mais, é, como é que eu posso dizer, mais atacante, né? Discutia muito, muitos ciúmes de todo mundo, sem exceções, qualquer pessoa, contato que ele tivesse, às vezes até mesmo com amigas. Ele não gostava que ela mantinha contato ou que estava muito na presença delas, sempre tentando mais assim afastá-la. as amigas dela tentavam afastar a família, Ele falava que a gente tentava envenená-la contra ele, né? Que a gente ficava colocando coisas na cabeça dela e tudo mais, mas em momento algum ele não a proibiu diretamente de vir falar com a gente ou qualquer coisa. Mas mesmo as acusações de que a gente tentava colocá-lo como um monstro para ela. Sim, ele brigava diretamente com ela, sempre com palavras de ofensão, né? Chamava ela de tudo, inclusive a acusava de já ter traído, de que era manipuladora e coisas assim do tipo. E ele já chegou a agredi-la assim. Sim. Eu tenho recordação de que ele deu um tapa uma vez na cara dela, porém fui ficar sabendo isso após. Mas teve um dia em si, onde numa madrugada ele chegou a agredir ela, não só ela, quanto o irmão dele, que na época morava com eles também. E, inclusive, no outro dia de manhã, quando ficamos sabendo, eu que fui ajudar ela, fui lá atrás buscar as coisas dela, porque ela disse que queria sair daquela vida e terminar com ele. Então, eu fui lá, testemunhei, cheguei lá, peguei ela machucada, suja de terra, né, e juntando as coisas dela para sair de lá. Foi para casa dos meus pais. Se me recordo bem, isso foi em maio de 2024.
Posteriormente, sim. Se eu não me estou enganado, foi de 5 dias a uma semana. E ele ligava para ela todos os dias, o tempo todo, mandando mensagem, correndo, a madrugada inteira ligando, tentando conversar, indo atrás. Aparecia lá na porta de casa e ficava ligando para ela sair para encontrar ele. Meio que acabou cedendo, porque ainda assim gostava dele. Sim, por diversas vezes, principalmente nas madrugadas. No trabalho. Sim, muitas vezes. Às vezes, quando eles estavam juntos, pedíamos, inclusive, que ela trabalhava de madrugada, para que ele buscasse ela. Muitas das vezes ele demonstrava resistência, ou então às vezes não queria buscar. Porém, enquanto estavam em período de término, todos os dias ia para a porta ficar observando com quem ela andava, com quem ela ia e tudo mais. Turbo Sanduicheria, se não estou engano, Cidade de Jardim. Eles estavam separados. Ela estava morando com os meus pais. Eles se separaram em julho. Julho, isso. O Alisson, ele. Desde que eu o conheci, eu não tenho ciência se ele já trabalhou em carteira assinada. Sempre trabalhou como freelance, entregador, ou fazendo um bico aqui e outro ali. Perdão, reforço. Eu acho que ele trabalhou durante um curto período de tempo numa mecânica. Não consigo te dizer se foi em carteira assinada também. Mas sempre como entregador, ou então freelancer mesmo, fazendo algum bico aqui e Uber. O trabalho dele era muito de viagem. De viajar, não, mas sempre mais focado em trabalhos noturnos. O único trabalho diurno que ele teve foi esse mesmo, que ele trabalhou em uma oficina. Sempre de madrugada. Sim. Que eu saiba, ele bebia, normal, e ela também, e fumavam. Não posso te dizer com certeza. Não, não cheguei a presenciar o uso de nenhum tipo de droga, além de cigarro normal. Em relação ao. Não posso te garantir isso diretamente. Ah, com medo, locações a respeito. Em alguns momentos, ele já chegou a dizer ao fato de, vamos supor, abandonar os dois, né? Atacar agressivamente de qualquer forma não chegou a realmente acontecer. Mas o de abandonar, sim. Medo, não. Ela nunca acreditou que seria capaz de acontecer algo do tipo. Ela já, como eu disse, já foi agredida anteriormente, mas não chegar ao que realmente chegou, infelizmente. Não chegamos a fazer, não por falta de insistência, né? Eu mesmo implorei diversas vezes durante todo o período da tarde daquele dia, foi um sábado, para fôssemos à delegacia fazer uma ocorrência, porém a justificativa dela era sempre a mesma: não quero sujar o nome do pai do meu filho. Não quero que meu filho cresça sabendo que ele tem um pai com passagem por agressão. Pô, eles estavam juntos, ele era até. Sim, a presença dele com o meu sobrinho era mais à frente de outras pessoas. Vamos dizer assim, demonstrar que era um pai bom. No íntimo mesmo, mais distante, ou então basicamente só vivia dormindo, não tinha muita interação entre eles. As poucas vezes que assim saímos todo mundo junto foi com muito apoio e pedido da minha mãe, né, para sair todo mundo junto e coisas assim do tipo. Na frente das pessoas era papai, filhinho, nananã, porém
no íntimo mesmo ele era um pouco afastado, sim. Sim, foi uma discussão que eles tiveram, não me recordo o mês exatamente quando foi, porém foi uma discussão muito forte, inclusive dentro de um dos términos deles, e ela chegou, parece em momento de raiva, não sei dizer, e ele chegou a proferir isso. Na época ele tinha um carro ainda, ele trabalhava como Uber, e em um desses términos ela disse que se por acaso acontecesse de vir ela em cima da moto de outro cara, seria capaz de passar por cima dos dois. Porque na cabeça dele, ela era dele. Enquanto oficialmente não terminassem de vez, ela era dele. E que faria isso. Isso em palavras dela. Eu estava em casa, acordado ainda, e eu acho que o policial ligou para o número da minha mãe, e eu estava lá na minha mãe nesse dia, e eu morava com ela, inclusive, na época, e ela me procurou chorando, com o telefone na mão, falando que tinha acontecido alguma coisa para me atender. Assim que eu atendi, o policial, o soldado, ele informou de que tinha duas pessoas alvejadas e que precisava dos parentes lá. Aí eu fui com meu pai. Tinha os carros da polícia, a ambulância já tinha ido com o Peterson e ela já estava ao chão. Eu fiquei sabendo após. Eu sabia que ela tinha fechado umas viagens de Uber, porque ele é motorista por aplicativo, e trabalhava para aquela região. E sempre vinha embora para casa, ele é da nossa região também, onde morava, e ele sempre vinha para casa no mesmo horário que ela. E já coincidiu dela chamar o Uber durante a madrugada 3 vezes e ser ele. Então eles meio que fecharam um pacote, né, de para ele levar e buscar ela todos os dias no trabalho. Eu não cheguei ao conhecê-lo, fui o conhecer após o ocorrido. Sabia que ela tinha se tratado, mas não com quem. Aí, após isso, que eu fui descobrir que era ele. Chamou por aplicativo, próximo, fora do aplicativo. Isso, aí ele passava a buscar ela todos os dias, que ele era o horário que ele terminava as atividades dele lá no setor e iria para aquela região, não sei se como Uber ou outra atividade que ele fazia, e por volta de 1 ou 1h30 da madrugada era quando ele retornava, ele já vinha com ela. E aí confirmou que era o pé. Não, quando eu cheguei a ambulância já tinha levado ele e estava só a minha irmã no chão. Acredito que sim. Não, tive um contato com ele uma semana após assim que ele saiu do hospital, mas somente me via mensagem. Sim. E Ele só comentou que lembra de estar dirigindo, viu uma moto vindo por trás, escutou o barulho e já caiu. E que levantou, quando ele tentou correr, ele viu que o Thaleson estava atrás dele e continuou correndo, nisso já alvejado. E quando estava mais à frente, que ele olhou para trás, ele viu o Thaleson na frente da minha irmã e saindo. Logo em seguida caiu e o pessoal socorreu ele. Sim, ele não caiu no local. Nessa época, a minha irmã morava com ele e com o irmão dele. O irmão dele tinha o costume de usar os pertences deles e tudo mais. Tinha uns amigos em comum, desses que trabalhavam como entregadores na parte da noite. Em um desses dias, parece que o irmão dele pegou uma camiseta dele e emprestou para um desses amigos que trabalhavam no mesmo ambiente que eles. Como era um local frequentado pelo Thaleson e pela minha irmã também, o Thaleson, em um momento lá de fúria, de ira, não sei dizer, viu o cara com a camisa
e deduziu de que minha irmã que tinha dado a camisa para ele, porque ele tinha ido dormir lá em casa e que ficou com ela. Inclusive, foi logo em seguida que sucedeu a agressão. Sim. O irmão dele chegou a dizer que não tinha nada a ver, que foi ele que passou a camiseta para o amigo deles. Cara, eu, fila, né? Tem algumas coisas. Eu não cheguei a abrir, não cheguei a mexer em nada. No momento ali, eu passei a madrugada inteira basicamente em choque. O policial, assim que o IML retirou ela, o policial só me entregou os pertences, a mochila fechada e disse que já estávamos livres. Desde então, não peguei mais na mochila. Do jeito que eu cheguei, eu deixei ela em casa e não toquei. Não estava na mochila, estava numa sacola, isso. É uma mochila e uma sacolinha com um sanduíche e um refrigerante, um suco, na verdade, que ela todos os dias levava para jantar em casa. Ela terminava o expediente, aí ela pegava o lanche, levava e comia em casa. Isso. Taser. Sim. Sim, eu tinha ciência disso. Um dia, inclusive, ela chegou até a me assustar, que ela me chamou na sala e quando eu apareci, ela apertou de uma vez assim, aí eu perguntei, falei, pra que isso? Ela, defesa da mulher, fazendo, tipo assim, totalmente brincando, fora de qualquer tipo de situação. Aí eu tinha, assim, ciência do uso dela, mas eu nunca soube o porquê exatamente ela comprou. Não, nunca me informou. A situação no qual isso foi dito foi justamente a questão do a passar por cima dos dois com o carro, se visse ela em cima de outra moto, de outro cara. Não necessariamente se visse com outras pessoas matariam. Não posso te dizer com certeza. Eu mesmo nunca cheguei a presenciar absolutamente nada. Sim, eu acho que o policial, ele chegou, eu acho que o policial, o sargento, soldado, não me recordo, avisou mesmo. Foi quando ele me entregou a mochila, ele avisou que tinha, só que tinha sido recolhido. Na hora, realmente, na hora não graças a Deus, com saúde, crescendo, feliz, porque cercado de um lar amoroso, né? Minha mãe, sempre uma mãe coruja e protetora desde sempre. Meu pai também. Tenho a minha avó também, que está sempre conosco, né? Minha tia também é um lar muito próximo, acolhedor. Então ele vive bem, feliz, saudável. Nenhum. Não que eu me recorde. Incômodo. No começo, sim. Sentia muito porque o nome escolhido foi justamente o que ele tanto queria. Que ele sonhou com esse nome, que a vida toda queria ter um filho com esse nome. No começo, no primeiro mês, acho que pela ainda angústia da revolta de tudo e pela dor, sim, eu tinha um pouco de receio, mas hoje em dia não sinto mais problema algum com o nome. Nihander Victor, agora eu não me recordo se é Alves Pires ou Pires Alves. Sim. A palavra defesa.
Não, eu não consegui acessar a senha. Sim, sim, acredito que sim. Não, não cheguei a ver. Sim. Como eu disse, a parte da agressão que eu tenho ciência foram apenas duas. Uma que ele deferiu um tapa em seu rosto, certo? E essa segunda vez na qual eu mesmo fui a buscá-la. Neste dia, após chegar na casa da minha mãe, registramos as fotos dos machucados, alguns hematomas no rosto, braço, perna, barriga também. E temos as fotos, sim. Cheguei a encaminhá-las para o da delegacia, eu não me recordo, o agente, não, é o agente da delegacia informando assim que eu fui fazer o depoimento também, juntamente à delegada. Não conhecia até após o incidente. Sim, o WhatsApp, inicialmente o Instagram, posteriormente o WhatsApp. Sim, não tenho lembrança de ter encontrado, apenas mensagem. Não que eu saiba. Se não me engano, era uma amiga dela de trabalho. E não. Não que eu tenha ciência. Bom dia. Como que é o nome do senhor? Raimundo Xavier. Das vítimas? Dá a palavra à defesa.
Super. Fala a palavra. Moravam no mesmo lote ali? Ah. E esses períodos, alguns períodos de separação, a senhora chegou a perceber esses períodos? Hum. Então, do ponto de vista da senhora, nunca teve separação. Você está vivendo mais no interior? De quê? Aonde? Mas aqui não tem mais serviço aqui do que no interior? Tem informação de que ela foi agredida um tempo antes, irmão, a prima foram lá encontrar as coisas dela na casa. A senhora lembra desse? Entendi. Então, assim, você só ficava sabendo das coisas meio por alto. A jurada pode perguntar. Pergunta para mim. A criança ficava mais com a avó, é isso? Os dois trabalhavam, o Thaleson e a Ana Clara? Essa criança tem quantos anos hoje? Tá com a avó materna. O Thaleson trabalhava? Em quê? Sabe alguma coisa em relação a se tinha vício de bebida, droga, alguma coisa? Pode ser.
Pode encerrar, então. Obrigado por ter prestado depoimento. Tenha um bom dia, se quiser assistir. Bom dia para o senhor. Como que é o nome do senhor? Dona Raimunda, só chega o microfone mais perto, por favor. Mais perto da boca dele. Ao contrário. Obrigado. O senhor é brasileiro? Sim, Casado, solteiro? casado. O senhor é policial militar? Sim, O senhor é parente do acusado ou das vítimas? não. O senhor se compromete a dizer a verdade? Sim, Não deu objetivo se fizer afirmação falsa, calar o que está a verdade, poderá ser processado por crime de falso testemunho. A palavra ao Ministério Público. bom dia. Quatro. Ocorrência, Sim, não do senhor. nós entramos de serviço no referido dia e fomos informados acerca desse homicídio que teria acontecido durante a madrugada. Teria vitimado a moça e o rapaz. Diante disso, as equipes já começaram a diligenciar a busca de filmagens, identificação do provável autor, onde que chegou até a identificação desse rapaz. Diante disso, as equipes de serviço começaram a ir até os locais onde que ele provavelmente poderia estar, onde tivemos a informação que ele poderia sair da cidade e estaria próximo à rodoviária. Então, diante dessa informação, as equipes foram até os hotéis que ficam ali nas imediações da rodoviária, de posse do nome dele e de foto, para ver se conseguia identificar em algum hotel que poderia estar. E foi confirmado que ele estaria num hotel que fica, se eu não me engano, ali na rua 74, abaixo do Estádio Olímpico. O pessoal confirmou que ele estava hospedado em um quarto lá. Fomos até lá, fizemos o adentramento, ele estava tranquilo, sentado na cama, parece que já estava até esperando, e confirmou de pronto que ele teria cometido esse homicídio e tentativa de homicídio. Ok, o senhor disse que na hora que chegou lá, né, sumiu o serviço, esse militar já estava Já procurando. estava procurando, já estava à procura, que já tinha identificado e já estávamos atrás Você sabe dizer como chegaram na identificação? através das câmeras de segurança da região, né? E quando vocês chegaram a conversar com algum parente da vítima? Como tinha acontecido? A minha equipe não, mas, se eu não me engano, outras equipes se eu não me engano, com a mãe dele, que mora no interior. Questão que mas o teor da conversa, eu não sei. E o senhor, né, encontrou o réu, ele estava lá, o senhor disse que ele teve que estava até esperando, né? Isso. Vocês chegaram lá, ele contou o fato, ele contou os motivos. Pronto, ele assumiu a autoria do crime. Ele falou que parece que ele tinha separado ela há algum tempo, estava desconfiando que ela poderia estar traindo ele com esse rapaz da moto, que era meramente um prestador de serviço, né, que estava levando ele em casa todo dia do trabalho, e ele estava desconfiado que os dois teriam um caso. Por isso ele decidiu ceifar a vida dos dois. O intuito dele era ceifar a vida dos dois, só que, inclusive, na hora que nós informamos que o rapaz não tinha falecido, ele até falou que não tinha feito bem feito. Indagamos sobre a arma, ele falou que tinha entregado a arma para um amigo dele. Na hora ele falou que não tinha feito bem feito quando Porque o rapaz não morreu. Ele perguntou, a gente falou, não, o rapaz ainda está vivo, está grave no hospital, mas não morreu. Lamentou, falou que a intenção era ter matado os dois. E a arma, vocês conseguiram recuperar essa arma? E ele indicou a casa do amigo dele, onde que ele teria deixado a arma. Então, ele falou com o amigo dele não sabia do que ele teria feito. Ele disse que somente pegou e falou, guarda essa arma aí para mim, eu tenho que subir. Deixou a arma com o amigo dele lá.
senhor ficou. O senhor sabe dizer se essa moto estava lá, se ele falou dele ter ido para outra cidade, tá? Nós achamos a moto. Agora eu não lembro o local onde que nós achamos a moto, mas só que não foi no hotel e não foi aonde ele deixou a arma. Foi em Mas era outro outra local que eu não cidade? me lembro. Recorda-se? Não, era aqui em Goiânia mesmo, lá na região lá do Nova Esperança. Você, quando teve contato com vítimas, Não, então, que é o outro, não. e quando o senhor chegou, a vítima tinha sido retirada. Sim, porque foi na madrugada, né? Isso da madrugada, e nós entramos de serviço 7 horas da manhã. Então, o corpo já tinha colhido. Em algum momento, ele comentou assim, que ele estava esperando a vítima para o trabalho dela. Sim, ele comentou que estava há 3 dias vigiando ela. Eu já tinha uns 3 dias que ele estava vigiando, e aí, Isso. Esperou o melhor momento. na fato, você sabe dizer aonde em relação a ele morava e ela morava? Eu não me engano, acho que ali na região entre Goiânia e Goianeira. Não me engano. Mas eles estavam morando em casa. Eles moravam juntos e depois se separaram. Mais perto. A palavra defesa. Um dia. Sim. Não. Não. Senhor jurado, senhoras juradas, alguém tem pergunta? Pode ser. Obrigado, senhor, por ter prestado depoimento. O senhor tem um bom dia. Obrigado, bom trabalho. Bom dia. Como que é seu nome? Henrique Marques. Eu pedi um favor, fala um pouco mais alto. Tá? Você é brasileiro? Sim. Pedro. É motoboy. Você é vítima, né? Isso. Ok. A palavra no Ministério Público. Bom dia, Pedro. Bom dia. Nós estamos aqui apurando o fato em que o senhor é uma das vítimas e a Ana Clara é a outra. O senhor conhecia o Thaleson antes dos fatos? Não. Conhecia a Ana Clara? Esse Então, qual era o relacionamento do senhor com a Ana Clara? turista. Levava e buscava ela de serviço. O senhor conheceu ela por meio do aplicativo? Isso. Ah. E por que tinha essa frequência? Não era só chamar pelo aplicativo? Porque ela saía muito tarde, ela perguntou se eu fazia corrida aquela hora. Fazia. Combinou, combinado por quinzena. Por isso que eu levava e buscava ela de serviço. E quanto tempo que o senhor estava fazendo esse serviço para ela? Mais ou menos 15 dias. 15 dias. Vocês conversavam sobre a vida de vocês ou não? Era só o transporte e pronto. Transporte. Ok. No dia do fato, o que aconteceu? O senhor estava onde? Foi buscar ela como? Já era hora É, marcada? Ou como é que foi? me avisava antes, né, quando ela ia sair. Aí eu colocava destino pra lá, buscava ela. Aí chegando perto da casa dela, eu escutei a moto acelerando, nós tava sozinhos na rua, né? Eu escutei a moto acelerando. Tipo, início eu achei que era um assalto. Aí eu tirei a mão do guidão, aí ele passou do lado, tacou o revólver e eu efetuou os disparos. Então você viu uma moto se aproximando, era uma pessoa só na moto. Só. E nessa hora ela falou alguma coisa, ela sentiu alguma coisa ou foi só você que vendo pelo retrovisor? Ela não falou nada, não. Só eu percebi na hora. Foi muito rápido também, né? Aí na hora que você viu, você achou que era um assalto, por que você falou que tirou a mão do guidão? Pra ela não fazer nada, pra ela não mexer, o cara não derrubar nós na moto, né? Que se fosse um assalto era mais tranquilo. É direção defensiva, né? É assim, que eu não entendo muito de moto. Então você estava com a mão no guidão, Isso. e aí era um assalto, você tirou. Tirei a mão, coloquei pra trás pra ela não assustar, derrubar nós da moto, fazer alguma coisa. Ah, tá, segurar nela. Isso. Ok. Aí nessa hora, o senhor viu a arma do lado ou só Ele ouviu? emparelhou a moto do meu lado. Eu Ah, diminuí que minha moto tava já devagar.
Aí eu vi ele arrancando a arma da cintura, mirando e efetuando os disparos Ok. Ele veio pelo seu lado direito ou pelo seu lado pelo esquerdo? lado esquerdo. Estava então mais. Isso. Ele tirou e deu os tiros. E tiros o senhor ouviu nesse momento? Eu escutei dois barulhos, cara. Só isso. Barulho. Nessa hora o senhor já sentiu que tinha sido atingido ou não? Não, fui perceber depois que eu tava correndo já. Então, o Isso. senhor ouviu dois disparos e o que que aconteceu? Eu caí da moto. Aí no momento que eu caí, eu olhei pro rumo dele, ele veio com o revólver mirado pro meu rumo e tentando apertando o gatilho. Isso, ele só colocou a moto descanso e veio pro meu rumo mirado, apertando, só que o revólver não atirou. Você ouviu? Depois disso o senhor não ouviu. Não, Ou depois então não ouviu escutei mais dois nenhum. tiros na hora lá que estavam andando e depois não ouviu mais tiros. Não, ele só tentou e Tentava e não. não saiu mais nenhum. E daí o senhor saiu correndo. Aí, porque ele veio mirado pra mim, né? Eu corri. E a Ana? Ah, ela eu não percebi, mas pelo jeito ela tinha ficado no mesmo lugar que ela caiu, né? Ela caiu. Você viu ele ainda se aproximando? Não, porque eu só corri, que ele veio mirado pra mim, a No momento gente que o corre. senhor disse, na hora que estava correndo, o senhor ainda deu uma olhada para trás e uma É bem provável. Provável, porque eu tava correndo, no momento você fica meio assustado, né? Eu só pensava em correr e sair de lá. Ok. O senhor recebeu os tiros, aonde que o tiro pegou no senhor? Pegou no meu peito e saiu pelo debaixo do braço. É, pegou aqui no peito e saiu aqui do lado esquerdo, debaixo do braço. O jeito que foi, pelo que ele mirou em mim, foi esse o percurso da bala. Isso, o médico não me falou não, foi O senhor vê que a bala isso, isso, isso. O senhor sabe dizer quantos tiros Não. depois do correndo, Aí eu fiquei próximo, lá na praça, lá tem uma praça lá próxima. Eu fiquei lá muito tempo esperando, pedi ajuda e ninguém saía. Até com um policial que mora lá perto. Creio que é a polícia, porque eu tava ouvindo ele conversar. Ele nessa hora pegou e me já tinha ajudou. atingido. Já, eu já tava no chão, essa hora que ele chegou lá pra me ajudar, eu já tava no chão, desfalecendo já. Então, foi correndo em que momento é que você começou a Há uns 20 minutos, eu acho, baleado lá, depois que eu não aguentei mais nem andar. Isso, e as pessoas chamaram o socorro? isso. Depois desse socorro, foi levado, você ficou quanto tempo em hospital? Lá no hospital? Aí eu não lembro de cor quantos dias eu fiquei, mas eu fiquei lá bastante ruim lá. Coloquei dreno, fiquei uns dias bons lá no hospital. Trouxe família do rei. Ah, a gente teve conversa só paralela, só quando se encontrou só. É. Em relação a essa lesão que o senhor teve, o senhor sem poder trabalhar há quanto tempo? Eu voltei a trabalhar depois de uns 5 meses, mais ou menos. 4 para 5 meses que eu voltei a trabalhar. Hoje o senhor ainda sente alguma sequela? E tá, às vezes dói. Às vezes eu sinto uma dor ainda. Quantos anos? Vou fazer 27, 26 anos. Você tinha 25. Não, já tinha 26. É porque eu faço em abril agora. Tem filho? Tenho uma filha solteira. Tem essa filha. Na época, Isso. Não, solteiro. quantos anos? Senhor? Oi? Quantos anos? 6. Não. E eu sempre fazia o mesmo. Tinha ali do cardio...
Pra onde que é? Mas ali perto do Detran ali, vinha sempre pelo mesmo caminho. Residente. Até um Sim, acaba dinâmica do filho, porque sim. Eu sempre deixava ela lá na casa da mãe dela. o senhor não voltava lá. Não, só quando ela pedia pra passar direto, deixava na casa dela. Estava morando e Isso. o valor cobrado Pai dava R$ 250 que eu tinha cobrado pra ela por quinzena. por quinzena seria É, pode dizer essa, quem seria o parente? eu conversei com o pai dela, foi ver como que eu tava, né? Ele foi pessoalmente. Isso. Vocês moram próximos? É no mesmo setor, né? Essa paralela. Também sobre a mesma coisa, eles procurando como que eu tava. Você antes do incidente. Quanto com a... Você conhecia algum ente da cara? Não, Ué, seio familiar. não, nenhum. Por ninguém convive. O fato. 15 dias que você. August. August. Não, eu não fazia a mínima ideia de que ela tinha na bolsa com ela, não. Assim, por nome, não. Muito obrigado. Senhor jurado. Quem tem pergunta? Pode ser. Obrigado, senhor, por ter prestado depoimento. O senhor tem um bom dia. Se quiser assistir, pode assistir. Bom dia. Como que é seu nome? Paella o quê? Pedir um favor, um pouco mais alto, se possível. Você é brasileira? Casada, solteira? Qual que é a sua profissão? Você é parente da vítima, né? Sim. O que você é dela? Hum. Prima, né? Você se compromete a dizer a verdade? Não deu direito. Se fizer afirmação falsa, cala.
poderá ser processado como falso testemunho. Vamos ter. Ana Clara, senhora, ela contava desse relacionamento. De mais manipular coisas, sabe? Pra ele mentia, é, meio que manipulava ela quando eles largavam e ela descobria o que ele fazia. Como que ele. Porque ia coisas pra ela, coisas de casa, motos. Então, ele, depois que problema, tal, ele ia atrás dela e ficava tentando convencer, dizendo que ia dar isso, dar aquilo para ela. E iria mudar. Uhum. Sabe dizer se ele a agrediu Sim, fisicamente antes dos fatos? sim. Sabe dizer se uma vez, mais de uma vez? Eu fiquei sabendo de uma. E agressão verbal acontecia? Sempre. Sempre. A senhora já chegou a presenciar? Não, Eram relatos dela. sim. E ela dizia que ele usava que tipo de termo em relação a ela? Ela só falava mais que ele brava muito, gava ela. Eles começaram a se relacionar, ela estava com quantos anos? 18. 18 anos. E o Thalisson tinha quantos anos? Não, Novo, mais velho, mais ou menos da mesma idade? Em relação a essa agressão anterior, foi mais ou menos quanto tempo antes do fato? de uns 2 meses. A Ana Clara já tentou se separar do Thales algumas vezes? Quando ela tentava separar, ela saía de casa ou ele saía de casa? Como é que funcionava? Ela que Ela que saía e ia para onde? mãe dela. Hum? Sabe dizer se nesse período que ele separava, o Alisson, além de ficar oferecendo, o Thales, além de ficar oferecendo coisas para ela, né, dizendo que ia mudar tal, ele ia atrás dela? Ia na casa, saía na madrugada atrás, alguma coisa Ia. assim? Se ele já teve no trabalho dela essas oportunidades? Não, Em relação ao filho, ela comentou como é que era o relacionamento do Thales com o menino? sente. Não era tão assim, não. Na época dos fatos, parece que eles estavam separados, não é isso? Sim. Mais ou menos quanto tempo que eles estavam separados? Vezes mesmo ela largou quando. Foi desde aquela agressão que ela tinha largado ele? Sim. Tem um período que ela voltou? Não foi mudando. Ou mas não voltou, mais ou menos? Ela dizia o porquê mantinha contato ainda. Ela demonstrou Não, se ele já tinha ido nesse período aí, já em próximo ao fato, dele estar perto lá do trabalho dela. não. Em casa, para ela, que se ela estivesse com outro, que ele ia matar ou qualquer coisa parecida. Ele iria passar por cima dela. Passar. Ele. Tá, agora no dia do fato, tá.
A senhora também ajudou quando aquela agressão, saiu de casa com o Caio Henrique lá. Sim, Quando a senhora foi, a senhora viu os machucados? vi. Vocês não quiseram fazer uma ocorrência? Escolha dela. Ela justificava para não fazer o Nada, ela só falava que não ia. é, em relação ao Thales, ele trabalha. Nada. História, parado com o dia do fato, teve uma chamada para ela. Essa amiga ligou pra ela. Ela, Eles estavam. sim, parece que tinha levado ela pra fazer uma compra. Aí essa amiga ligou pra ela e falou assim: Olha aqui, quem tá aqui, fulano. Viu? Sendo graça. E depois ele retornou no sofá e saiu derrapando o carro. E quem era? Tinha alguma coisa com ela? Não sei, não lembro. Ia dando Sim, mesmo, internet. Como é que tá a criança? Sim, né? Isso, moro perto. É, na medida que Então a criação está com a parente, minha tia, sim, que moram. mesmo setor. Tem mais perguntas? A palavra defesa? Não, ele estava na casa dela. Isso ocorreu por volta das 3 horas. Não, deixa eu te falar. Deixa eu te falar que eles foram, chegou e ficou. Isso, por volta. Não, no setor. No, so- no setor, no social mesmo. Ela já estava no aluguel, mas Sai. ela ficou, saiu de lá por volta de uns 2 meses e tinha pouco tempo que ela tinha se mudado. Tem pouco tempo mesmo. Você sabe,
Ele era Uber. Atendente. Senhor jurado. Quem tem pergunta? Pode encerrar. Obrigado por ter prestado depoimento. Tenha um bom dia. Se você quiser assistir, tá?